Olá, meus amigos! Como vocês estão, hein? Eu tô bem entediado com essa quarentena, sem poder exercer minhas funções, então por isso eu comecei esse novo projeto que eu tô em mente já faz um tempo. É o seguinte, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma sequência de outros vídeos que trataram de um tema muito polêmico, de um tema muito delicado, que é a dependência de substâncias químicas. O objetivo desse vídeo é ajudar você que passa por esse problema, ou que tem alguém na família, ou que tem algum amigo que também enfrenta esse problema. Eu contarei para vocês o relato do que aconteceu na minha vida, como foi o processo de desenvolvimento dessa dependência química na minha vida e como foi o processo de cura desse hábito. O primeiro contato com o mundo químico foi com o álcool, onde a maioria tem o seu início. Foi entre o ensino fundamental e o ensino médio, foi quando eu tinha 15 anos, acho que foi na transição entre a oitava série e o primeiro ano. Foi como acontece com quase todas as pessoas, né? Naqueles encontros que a gente tem com os nossos amigos, às vezes tem aquele amigo que já é um pouco mais velho, um pouco mais vivido, ele acaba oferecendo pra gente alguma coisa para beber, cerveja ou então cachaça, vodka. Naquela época, como a gente não tinha tanto dinheiro, na verdade, que adolescente não tem dinheiro, apesar de que eu comecei a trabalhar bem cedo, comecei a trabalhar com 15, mas ainda não tinha uma renda tão satisfatória para poder estar bancando isso. Então foi o primeiro contato, eu acho que, se eu não me engano, foi com a cachaça. Daí para frente isso começou a se tornar um hábito. Porém, no início, o hábito era menos recorrente, o consumo era feito apenas aos fins de semana, quando a gente se encontrava, né? Porque dia de semana geralmente a gente estava mais focado nos estudos, então no fim de semana a gente se encontrava para estar bebendo, para estar colocando o assunto em dia. Com o tempo isso começou a se tornar um pouco mais recorrente, o consumo se agravou devido às questões químicas que acontecem quando você ingere álcool. Quando você ingere álcool, ele trabalha com o seu sistema de recompensa. Então, quando você ingere o álcool, você amplia a sua capacidade de alegria. Você, de repente, quando você não está feliz, quando você consome o álcool, você fica um pouco mais feliz. Então, com o tempo, começou a se tornar um pouco mais recorrente. Às vezes a gente criava, no começo era para celebrar alguma coisa que tinha acontecido de bom nas nossas vidas, e com o passar do tempo isso começou a ser um pouco mais recorrente em outras situações. A gente começou a fazer o consumo, de repente, quando a gente estava triste. E o que aconteceu? Com o tempo isso foi começando a se tornar rotina, e toda vez que acontecia alguma coisa boa, alguma celebração, a gente comemorava bebendo. Só que, como o álcool ele trabalha com o nosso sistema de recompensa, aquilo começa a se tornar um hábito e começa a substituir a sua vontade de sentir aquela alegria de forma natural. Comecei a substituir algumas outras atividades que me faziam sentir bem naturalmente, como de repente uma corrida. Eu sempre treinei. Comecei a substituir o treino por um rolê que tivesse uma galera junta com o mesmo intuito de beber, de ficar embriagado. E isso se tornou um hábito mais recorrente. Só que com o tempo, com o passar dos anos e a dependência mais forte do álcool na minha vida, a gente vai começando a conhecer várias pessoas, porque o ambiente da noite ele é um pouco rico de informações, de pessoas, de experiências, e com o tempo a gente vai tendo ligação com outras coisas, que no meu caso foi a cocaína. E o que aconteceu na minha vida quando eu conheci a cocaína? Porque quando você começa a beber, você fica embriagado. Quando chega o ápice da embriaguez, você já não consegue beber tanto. Você já não tem condições de se comunicar. Então, quando eu conheci a cocaína, foi nesse período. E ela agiu na minha vida de uma forma
muito devastadora, porque eu já tinha o costume de beber e quando eu comecei a utilizar a cocaína, eu percebi que ela anulava um pouco esse efeito dentro do meu organismo. Então eu já voltava a ficar um pouco mais são, mais comunicativo. E nessa situação eu conseguia passar mais tempo na noite, mais tempo me comunicando, mais tempo me divertindo. E isso foi se tornando mais uma vez um hábito recorrente. E o que acontece? O álcool no seu organismo ele funciona de um jeito X. Quando você mistura ele com a cocaína, ele funciona de outro jeito. A substância cocaína deixa de ser cocaína e passa a ser cocaetileno, que é uma substância um pouco mais nociva ao nosso corpo e mais duradoura, os efeitos se sentem satisfeitos por mais tempo. Durante a noite era super interessante, eu conseguia me desenvolver um pouco mais, passava mais tempo, mais disposto, porém no dia seguinte eu sentia um déficit muito grande desses hormônios que eram produzidos de forma sintética no meu corpo, por fatores externos. E esse déficit fazia com que eu me sentisse mal, com que meu corpo não conseguisse se organizar para produzir de forma natural aqueles hormônios que eu havia bombardeado na noite anterior. E toda vez que eu ficava sem fazer o consumo do álcool, ou do álcool com cocaína, eu me sentia cada vez mais triste. Lembrando que esse quadro ele pode se desenvolver naturalmente, esse quadro de tristeza e depressão por falta do álcool e da cocaína, como também ele pode se agravar caso você já tenha uma predisposição genética, que era o meu caso. Eu já tenho um quadro clínico dentro da minha família de depressão e de ansiedade. Então, no meu caso, agravou um pouco mais. Então, eu me tornei cada vez mais dependente daquilo. Isso se estendeu ao longo de 10 anos. Esse consumo ele afetou minha vida diretamente em vários fatores. No trabalho, no convívio social, no convívio com a minha família, envolvimento como ser humano. Porém, eu nunca deixei de fazer minhas coisas, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de correr atrás, mas, de certa forma, isso me atrapalhava muito. Com o tempo, isso foi se agravando cada vez mais, ao ponto de eu chegar a colocar a mão na consciência e pensar, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que foi a hora que eu decidi parar, botar um ponto final. Que é uma hora muito difícil e que não são todos que conseguem sem o auxílio de algum médico especialista ou de repente até de um tratamento mais profundo. Graças a muita força de vontade eu consegui ter força para sair disso sozinho entre aspas, né? Porque no início eu tive o auxílio de alguns remédios anti-ansiolíticos e acredito que me ajudaram bastante, porém não indico o consumo deles a longo prazo, porque de certa forma você deixa de estar dependente de um fator externo por outro fator externo que praticamente é a mesma coisa no final das contas. Então é interessante sim você ter auxílio de alguma coisa caso você se sinta muito fraco no início, porém não é indicado o uso constante. Esse é um tópico que a gente vai abordar em outros vídeos, caso vocês queiram. E no começo foi um processo muito difícil, porque a falta da produção natural dos hormônios que proporcionavam a minha alegria, eu tive que procurar auxílio e algumas outras coisas que trouxessem para mim essa alegria. E um exemplo disso é a atividade física. A atividade física ela me ajudou demais no começo. Eu acho que foi a principal chave para eu conseguir me manter firme nesse propósito. E existem várias outras formas de você buscar essa satisfação natural das coisas. Essa satisfação nas coisas simples que a gente acaba perdendo com o tempo. Porque a droga, essas substâncias químicas, elas geram dentro de você uma satisfação ilusória que com o tempo tiram a sua vontade de se satisfazer com as coisas simples da vida que também geram na gente essa felicidade. Tive muita dificuldade em me adaptar novamente a essas alegrias simples, que são as melhores na verdade,
que são as alegrias que não te dão efeitos colaterais, que não te trazem arrependimento no outro dia e que não degradam seu sistema nervoso nem sua saúde. Com o tempo eu fui me adaptando, fui começando a ter mais vontade de praticar esportes, vontade de assistir filmes, vontade de interagir, vontade de interagir em meios sociais, coisas que eu acabei perdendo a vontade com o tempo, se não tivesse sob o efeito daquela substância. E com o tempo eu fui me tornando uma pessoa normal, uma pessoa que não precisa de fatores externos para proporcionar a si mesmo aquela alegria que tem que vir de forma natural, porque o nosso corpo ele foi feito para se satisfazer naturalmente das coisas simples, como ver um pôr do sol, como assistir um filme, como passear com o seu cachorro, como sair com a sua namorada, esse tipo de coisa. Coisas que você perde um pouco o significado quando você é dependente dessas substâncias, coisas que você não sente tanto prazer se você não tiver consumindo essas substâncias, como o álcool, por exemplo. Eu cheguei ao ponto de que eu não tinha mais vontade de sair. Mas hoje estou aqui, 1 ano e meio sem consumir álcool, sem consumir cocaína, e me sinto uma pessoa super feliz. E esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu vou abordar sobre esse tema. Ainda falarei sobre outros temas, como o consumo da maconha também, que também já é uma substância que eu não consumo mais na minha vida. E eu falarei para vocês como eu consegui fazer para abandonar e o que me auxiliou nesse processo de abandono dessa dependência. Então é isso. Esse primeiro vídeo foi mais explicativo. O próximo a gente vai conversar um pouco mais. Eu vou postar esse vídeo no YouTube. Vou pedir dicas para vocês e que vocês enviem perguntas para que a gente consiga interagir um pouco mais e para que eu consiga tirar suas dúvidas com relação a esse processo. Tá certo? Agradeço a vocês pela atenção, pelo tempo perdido. Não pelo tempo perdido, porque o conhecimento nunca é demais, na verdade. E espero vocês no próximo vídeo.